Bom dia, amigos. Vamos começar a lição 1, texto 6. Lição 1, texto 6. Do curso básico de teologia. Muito bem. O começo da paganização. Como vimos, a mais brutal perseguição que a Igreja Antiga sofreu foi sob o poder de Diocleciano, o mesmo que abdicou do trono em 305. Porém, seus subordinados e seus sucessores, Galério e Constâncio, continuaram a perseguir os cristãos durante 6 anos. Constantino, o imperador cristão da alma pagã. Constantino era filho de um oficial grego, Constâncio Cloro, que no ano 305 foi nomeado Augusto, ao mesmo tempo que Galério. Ao morrer Constâncio Cloro, no ano 306, Constantino foi aclamado imperador pelas suas tropas. No meio de uma difícil situação política, agravada pelas tensões com o antigo imperador Maximiano e seu filho Maxêncio, Constantino derrotou primeiro a Maximiano em 310 e depois a Maxêncio na Batalha de Pontimívio, em 28 de outubro de 312. Uma tradição diz que Constantino, antes desta batalha, teve uma visão. Nesta visão, ele deveria ordenar aos seus soldados que pusessem nos escudos um símbolo cristão. Eusébio diz que a visão apareceu nas nuvens junto com as palavras escritas nos céus: com este símbolo vencerás, ou com este sinal vencerás. Escritas nos céus. Este símbolo é o Labarum, a superposição de duas letras gregas, X, abre parênteses, CHI, fecha parênteses, e P, abre parênteses, R maiúsculo e O minúsculo, fecha parênteses. Essas duas letras são as letras do nome de Cristo em grego. Desta forma, o Labarum bem podia ser um símbolo cristão. A conversão de Constantino não foi de toda sincera, pois protelou seu batismo até quase a morte. Logo, o recebeu de um bispo ariano, Eusébio de Nicomédia. Optou também por manter sua posição de pontífice máximos, sacerdote principal da religião pagã. Título esse conservado por todos os papas da Igreja Romana até hoje. O fim das perseguições. Em 303, Constantino e Licílio garantiram liberdade por meio do Edito de Tolerância, ou Edito de Milão. Aos poucos, Constantino foi tecendo uma política de favorecimento
aos cristãos, tornando possível a recuperação de propriedades confiscadas, o sustento da Igreja pelo Estado e a isenção do clero do serviço público, a proibição das adivinhações, das crucificações, das lutas de gladiadores e do infanticídio. A oficialização da religião cristã. Constantino tomou uma posição de liderança teológica no Concílio de Nicéia, quando foi árbitro da controvérsia ariana. Além de favorecer a Igreja e submetê-la ao Império, Constantino, em 330, fundou a cidade de Constantinopla. A cidade se tornou o centro do poder político no Oriente. E o bispo de Roma, após 476, também passou a possuir esse poder político, além do espiritual. Os filhos de Constantino deram continuidade à política de favorecimento ao cristianismo. Entretanto, quando parecia certa a definição do cristianismo como religião oficial, Juliano, o apostata, ascendeu ao trono em 361. O massacre de sua família por um governo cristão, mais seu estudo na Academia de Filosofia de Atenas, haviam feito dele um neoplatonista. Juliano suspendeu os privilégios concedidos à Igreja e transferiu-os ao paganismo. O imperador desenvolveu uma política de restrição e ridicularização da Igreja, o que não pôde concretizar plenamente, porque a morte o colheu. Gonzales registra uma lenda de que suas últimas palavras foram: "Venceste-me, ó Galileu". Os reis seguintes passaram novamente a prestigiar a Igreja, até que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. O que o imperador Teodósio I, em 380, oficializou formalmente em 392, o Edito de Constantinopla proibiu o paganismo. E em 529, Justiniano determinou o fechamento da Academia de Filosofia de Atenas. O início da corrupção doutrinária. Sem dúvida, se para a Igreja o fim da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como religião do Estado foi uma maldição. Os cultos deixaram de ser expressões de adoração e gratidão ao Senhor da Igreja e tornaram-se cerimônias pomposas, sem qualquer traço de piedade e espiritualidade. O sincretismo, que é a assimilação dos costumes e das crenças pagãs, foi acontecendo
E, infelizmente, ao invés de a igreja conquistar o mundo conquistou a igreja. Muitos queriam fazer parte da igreja e quase todos eram aceitos. Tanto os que tinham sede de Deus, como aqueles inescrupulosos que só queriam tirar vantagem do status que o cristianismo agora oferecia. Muitos integravam-se à igreja buscando posição para aumentar o prestígio social e político na nova sociedade. Umbrütt nos diz que, em muitos lugares, os templos pagãos foram dedicados ao culto cristão. Em todo o império. A seguir, vejamos alguns dos passos que a Igreja Imperial tomou em direção ao que é hoje a Igreja Católica Romana. Estabelecimento do episcopado. Estabelecimento do episcopado. No século I, não havia um padrão unificado de governo eclesiástico. Algumas igrejas eram regidas por grupos de presbíteros ou bispos coadjuvados pelos diáconos. Quando se fala em bispos, esse termo não tem referência aos bispos católicos ou mesmo os neopentecostais. Esses bispos não tinham sob seu mando dioceses ou zonas, eram pastores, cada qual da sua igreja. A supremacia do bispo romano. Supremacia do bispo romano. Na igreja do Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são termos sinônimos e, portanto, os bispos eram iguais entre si em posição e autoridade. De 316 a 590, se percebe que o bispo de Roma passou a reivindicar autoridade e domínio sobre os demais. Inocêncio, de 402, falava de si mesmo como governante das igrejas de Deus. A partir de Leão, 390 a 461, o bispo de Roma reclamava ser reconhecido como bispo universal. Baseava sua reivindicação numa interpretação distorcida de Mateus, capítulo 16, versículo 18, num suposto primado que Cristo dera a Pedro, e afirmava que o bispo de Roma seria o seu sucessor. O Concílio de Calcedônia, de 451, concordou com o termo Papa, se fosse empregado ao bispo de Roma e aos seus sucessores. Gelácio I, Papa de 492 a 496, disse que Deus dera ao Papa os poderes sacro e secular e que os próprios governantes tinham de se curvar ao Papa. Secularização
da Igreja. A estatização da Igreja por Constantino fez dela uma autarquia do Estado. A vinda em massa de pagãos sem conversão genuína contribuiu para a paganização da Igreja. A própria disciplina na Igreja foi afrouxada, porque suas fontes de recursos, em grande parte, vinham dos pagãos que estavam na Igreja, porém sem conversão. Idolatria do culto. Era natural que se admitisse o testemunho daqueles que não negaram a Cristo e foram fiéis até a morte. Entretanto, aqueles que adentraram aos portais da Igreja sem conversão, acostumados a adorar os deuses pagãos, rapidamente passaram da admiração à adoração aos mártires e santos. Os mártires e santos passaram a ser adorados como pequenas divindades. Os lugares onde nasceram ou onde foram martirizados passaram a ser considerados lugares santos, a serem alvos de procissões e de peregrinações. Começaram a venerar relíquias, objetos e até mesmo partes de corpos que pertenceram aos santos e atribuíam a essas relíquias poderes miraculosos. A ideia de culto aos santos foi mais acentuada no caso de Maria. Ao final deste período, a mariolatria era vitoriosa. Sacerdotalismo. No primeiro século, não existia distinção entre clérigo e leigo, bispo, pastores, presbíteros e diáconos eram distintos dos demais membros da Igreja apenas na função que ocupavam. Nichos diz que a ideia que o ministro cristão é um sacerdote e que ele permanece entre o homem e Deus começou a prevalecer no terceiro século. Vou repetir. Nichos diz que a ideia de que o ministro cristão é um sacerdote e que ele permanece entre o homem e Deus começou a prevalecer no terceiro século. Sacramentalismo. O batismo e a Santa Ceia deixaram de ser simplesmente ordenanças de Cristo para serem considerados sacramentos. O batismo deixava de ser um testemunho público de fé, passando a assumir um caráter salvífico. A Santa Ceia deixava de ser um memorial estabelecido por Jesus para ser um sacramento no qual Cristo estava fisicamente presente nos elementos e também tornava-se um sacrifício. Posteriormente, a Igreja aumentou o número de cerimônias com caráter sacramental.
a completa organização da Igreja Católica. Neste período, temos o governo geral da Igreja nos concílios gerais ou ecumênicos. Nesses concílios, vemos o engrandecimento da figura do bispo e, mais tarde, a centralização da autoridade como surgimento do bispo monárquico. Isto é, daquele que, em princípio, era apenas o pastor de uma igreja e depois apareceu como o chefe da diocese. 5 bispos levantaram-se sobre os demais e foram considerados patriarcas. O bispo de Roma, de Constantinopla, de Jerusalém, de Alexandria e de Antioquia. A partir de 400, já se vê o complexo desenvolvimento da hierarquia da Igreja Católica, dominando o povo, criando leis arbitrárias e condenando quem não aceitasse suas cerimônias e ritos misteriosos. Também puseram em prática a doutrina na qual os primeiros bispos foram escolhidos pelos apóstolos e transmitiram seus dons a seus sucessores. Isto é a heresia da sucessão apostólica. O movimento monástico. O movimento monástico, que se revestiu de grande importância na Idade Média, originou-se de um asceticismo já presente nos dias do apóstolo Paulo, sendo condenado por ele. O montanticismo já existia no Ocidente e era bem anterior ao cristianismo, sendo aperfeiçoado pelo budismo. Diante da paganização progressiva da Igreja, alguns cristãos que desejavam uma vida mais elevada afastavam-se das multidões. Antônio do Egito e Pacônio popularizaram este estilo de vida. Isolados ou em grupos, retiravam-se para cultivar a vida espiritual, através da oração, da meditação, da pobreza, do viver sem conforto, do comer muito pouco, do dormir pouco, do autoflagelar-se constantemente e do viver em celibato. Logo, o monastismo tornou-se popular e muitos tornaram-se monges. A regra de São Benedito, no século IV, requeria o abandono de todas as propriedades, submissão às autoridades, silêncio e etc. O monasticismo tornar-se-ia uma instituição importante na Idade Média. A ordem beneditina ficaria muito popular e rica. Porém, com a prosperidade veio a corrupção e a decadência. A queda de Roma. No século V, o século V ficou na memória, marcado pela queda do Império Romano. Marcado pela queda do Império Romano
diante da espada dos bárbaros do norte e do nordeste. As tribos teutônicas arrasaram as fronteiras do império. Alarico, o visigodo, saqueou a cidade de Roma em 410. Reiki registra a lamentação de Jerônimo. Era cativa esta cidade que subjugou o mundo. O Império Romano do Ocidente agora estava nas mãos dos bárbaros e dividido em vários estados. Foi, sem dúvida, uma época difícil para o cristianismo. Não o bastante, os bárbaros se tornaram cristãos, como Clovis, rei dos francos, batizado, e com ele 3.000 de seus guerreiros. Mas como acontecera com a oficialização da igreja, esses bárbaros não deixaram seu paganismo e superstições, e o nível espiritual baixou mais ainda. Ao contrário do que podia pensar, a queda de Roma não abalou o prestígio do bispo romano. Sua autoridade aumentou grandemente. Muito bem, vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro, em 330, Constantino fundou a cidade de Constantinopla. A primeira é verdadeira. Questão 2. Juliano, o apostata, tornou-se um neoplastonista devido ao massacre de sua família por um governo cristão e ao fato de ter estudado filosofia na Academia de Atenas. A questão 2 é verdadeira. Questão 3. Em 392, o Edito de Constantinopla proibiu o paganismo? Questão 3, verdadeira. Questão 4. O sincretismo é a assimilação dos costumes e das crenças cristãs? O 4 é falso, tá? 4F, falso. O sincretismo é a assimilação dos costumes e crenças pagãs. Tá? Então a 4 é falsa porque está aqui escrito crenças cristãs. 4F, falsa. 5. Questão 5. A queda do Império Romano foi uma época difícil para o cristianismo. Não o bastante, os bárbaros se tornaram cristãos, embora não tenham deixado seu paganismo e superstições. A quinta é verdadeira. Muito bem, agora a próxima diz: sublinhe a resposta correta. Sublinhe a resposta correta. Questão 1. Valério e, abre aspas, Constâncio ou Nero perseguiram os cristãos durante 6 anos. Aqui a resposta é Constâncio. Então sublinhe o nome Constâncio. Vamos para a questão 2. Antes da batalha de Ponte Milvio, segundo uma tradição, Constantino teve a visão de ordenar seus soldados que pusessem nos, abre parênteses, sapatos ou escudos, um símbolo, abre parênteses, judeu ou cristão,
Muito bem. Aqui na questão 2, quando chega, vamos por, vou ler de novo, tá? Antes da batalha da Ponte Milvio, segundo uma tradição, Constantino teve a visão de ordenar aos seus soldados que pusessem nos, abre parênteses, sapatos ou escudos. Aqui a resposta é escudos, tá? Pusessem nos escudos, sublinha a palavra escudos. Um símbolo, abre parênteses, judeu ou cristão. Aqui sublinha a palavra cristão. Então está aí as respostas. Questão 3. Segundo Eusébio, a visão de Constantino apareceu nas nuvens junto com as palavras escritas nos céus. Abre parênteses. Com este sinal vencerás? Com estas flechas vencerás. Então sublinhe a palavra com este sinal vencerás. Questão 3, a resposta é com este sinal vencerás. Sublinhe esta palavra. Questão 4, Constantino protelou, abre parênteses, seu batismo ou sua conversão, fecha parênteses, até quase a sua morte. A resposta aqui é seu batismo. Sublinhe a palavra seu batismo.